Para avaliar esse momento, essas declarações do presidente eleito Lula, está conosco o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para debater esse assunto. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. Bom dia, Adriana. Bom dia, Luiz. Bom dia. Ministro, o presidente eleito usou uma expressão, a tal da estabilidade fiscal. Isso, obviamente, assustou o mercado. O senhor acha que é possível consertar essas palavras? É possível evitar que o novo governo fure realmente o teto de gastos? O que é possível fazer nesse momento para acalmar o mercado? Olha, Luiz, eu acho que a primeira providência é o Lula parar de falar em questões econômicas, porque ele está puxando do fundo, né, de sua consciência as velhas ideias arcaicas do PT. Por exemplo, essa coisa que muitos dizem que gasto é investimento e, portanto, não precisa ser controlado, isso é uma estupidez completa. Né? O gasto é gasto em qualquer situação, não precisa de rótulo A, rótulo B. E controlar o gasto tem a ver com a estabilidade fiscal. E a estabilidade fiscal é fundamental para preservar a estabilidade macroeconômica. E a estabilidade macroeconômica é essencial para manter a inflação sob controle, porque a inflação fora do controle prejudica essencialmente os pobres, que não têm como se defender da variação intensa dos preços. Está mais do que documentado, conhecido na economia brasileira, né? Então, eu acho que o Lula fez uma declaração absolutamente infeliz, mal pensada, né, fundamentada nas visões arcaicas do PT. Os economistas do PT, hoje com algumas exceções, nunca reconheceram um fundamento essencial das finanças públicas, que é a restrição orçamentária, que significa o quê? Existe um limite para fazer gastos. E se o gasto é feito sem a correspondente arrecadação de receitas, ele vai impactar a dívida pública. E a dívida pública e sua relação com o PIB é o principal indicador de solvência do setor público. Esse é um indicador essencial que os investidores, os avaliadores de risco, olham quando avaliam uma economia como a brasileira. Não é? Então, tudo que gira em torno da questão fiscal, da tal estabilidade, como o Lula falou, tem a ver, em última análise, com o endividamento público. E o endividamento público não é infinito, não pode ser para sempre, né? Por quê? Porque a continuidade de uma aceleração da dívida pública, que aumenta a relação entre a dívida e o PIB, gera a percepção de que em algum momento o governo não vai poder pagar a dívida nem os seus encargos financeiros. Isso significa que a dívida perde, a política fiscal, a dívida, tudo mais, perde sustentabilidade. E ao perder sustentabilidade, ela provoca uma queda de confiança. A queda de confiança, por seu turno, produz uma fuga de capitais do país para o exterior, ou do mercado financeiro para bens reais, e tudo isso impacta a taxa de câmbio. O câmbio se deprecia e isso impacta a inflação. A inflação é mais alta quando o câmbio foge do controle. Inflação mais alta significa pobre mais pobre. Portanto, o Lula está completamente equivocado quando diz que as pessoas que se preocupam com o teto de gasto não veem a questão social. É exatamente o contrário. A percepção das pessoas que analisam a economia brasileira, que assumem risco, é a de que a estabilidade fiscal é fundamental para assegurar programas de amparo às populações menos favorecidas. Portanto, Lula, como diz o Luiz, não saiu do palanque, é como se ele tivesse que conquistar voto. Ele já está eleito, ele não precisa disso, ele não precisa fazer um discurso irresponsável que fez ontem. Portanto, eu acho... E no fim, ironizou que o mercado está nervoso. Está nervoso mesmo, porque as pessoas administram recursos. O mercado financeiro não é uma entidade, é um conjunto de pessoas que têm responsabilidade de gerir os recursos dos outros, o meu, o seu, Tiago, o do Luiz, a da Adriana, né? E, além do mais, evitar que as pessoas que investam percam com a inflação ou com a insustentabilidade da dívida pública. Perfeito. Portanto, resumindo, é um discurso equivocado,
invoca visões equivocadas do PT, na hora errada, no palanque. Então, o Lula tem que pensar melhor no que vai falar, porque agora ele já é o presidente eleito. Ele não é um candidato à cata de voto dos ignorantes, né? Ele está falando para pessoas que conhecem isso. Vocês, jornalistas, nós, economistas, os investidores. E ele pode queimar na largada o seu governo se continuar com essa festa, né, de declarações absolutamente desconjuntadas e fora da realidade fiscal, que deveria prevalecer nas falas que ele faz à opinião pública brasileira. Estamos aqui com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, agora às 7h27. Na sequência, a pergunta de Luiz Arthur Nogueira. Peço para que todos sejam breves para a gente ter tempo de todos participarem. Luiz. Ministro Maílson, bom dia, prazer em revê-lo. Ministro, olhando para um lado positivo, é a primeira vez na história que o Brasil tem um Banco Central autônomo, independente. Qual vai ser o papel desse Banco Central se o próximo governo, de fato, quiser gastar mais do que o orçamento permite, furar teto? Qual deve ser a postura desse Banco Central autônomo? Olha, Luiz, se o governo gastar mais do que dita a responsabilidade, isso, como eu falei aqui, vai ter uma queda de confiança, vai ter a depreciação cambial e inflação. O instrumento do Banco Central é aumentar a taxa de juros, o que tornaria a vida dos pobres pior ainda, né? Só que, Luiz, tem um limite para isso. Quando a percepção dos mercados, dos economistas, dos avaliadores, dos políticos que entendem disso, começa a indicar que é insustentável a situação fiscal, a fuga do mercado financeiro, a fuga de capitais, produz o que os economistas chamam dominância fiscal, em que o Banco Central fica atado na sua capacidade de defender a estabilidade da moeda, porque ele percebe que quanto mais ele aumenta a taxa de juros, mais a situação fiscal se agrava. Isso é um fenômeno conhecidíssimo no mundo da análise econômica. E tudo isso gera, no final, mesmo com o Banco Central independente, isso gera uma inflação alta e sem controle. E, portanto, é um caso raro, mas a irresponsabilidade do governo, a execução de uma política fiscal inconsequente, pode neutralizar a própria independência do Banco Central. E a inflação foge do controle nessa situação. É muito perigoso o que o Lula está dizendo. Roberto Mota. Ministro, nós temos ouvido declarações que demonstram desconhecimento total de alguns princípios básicos da economia, né? Essas declarações debochadas sobre o mercado, como se o mercado fosse meia dúzia de especuladores e não, no final, todos nós, né? E também uma falta de entendimento da questão da restrição orçamentária, o entendimento de que o governo não tem dinheiro, esse dinheiro é o nosso dinheiro. E essas pessoas acham que esse dinheiro é infinito, né? Basta aumentar impostos, gastar mais. A minha pergunta é: defeitos tão graves, tão básicos de entendimento da economia, tem salvação? Bom, Chão, primeiro, parabéns pela sua análise, ela é perfeita, eu assino embaixo. A salvação é o Lula se conter no que fala, deixar que os técnicos emitam suas opiniões. E toda vez que ele for falar em questões econômicas, ele tem que se conter, ele tem que deixar de se emocionar, porque quando ele se emociona, ele começa a prometer o que não pode, ele começa a minar as bases da confiança, ao expor ideias equivocadas sobre responsabilidade fiscal, ou seja, na verdade, ideias de irresponsabilidade fiscal. Solução, eu acho que vocês já falaram aqui, é o Lula parar de falar em economia, né? E deixe que as pessoas do PT que estão nessa área, inclusive os de fora que estão ajudando, como Pécio Arida e André La Rezende, falem. O próprio Guilherme Melo, da Unicamp, fale, porque essas pessoas conhecem os riscos do desprezo à restrição fiscal. Esse filme é conhecido. E, no final, o mocinho morre. E o mocinho, nesse caso, é aquele que o PT quer defender, que é o pobre. Agora são 7h31. Ministro da Fazenda, ex-ministro Maílson da Nóbrega, conosco aqui no Jornal da Manhã. Pergunta agora, ministro, de Diogo Schelp. Bom dia, ministro.
Como o senhor avalia os nomes que têm sido aventados para ocupar o Ministério da Fazenda e se for alguém conhecido justamente pelo apego à responsabilidade fiscal, isso pode ajudar a acalmar os mercados, apesar das declarações de Lula? Olha, primeiro, deixa eu desculpar, eu confundi o Schelp com o Mota. Com o Mota. Mota é antes, Schelp é agora, não é isso? Isso. Olha, imagina. Eu acho que se a experiência do passado prevalecer, ou seja, aquela do primeiro mandato do Lula, ele vai indicar um ministro político no modelo que prevaleceu para a escolha de Antônio Palocci em 2020, no final de 2022. Isto é, um ministro com conhecimento político, capacidade de articulação, experiência de governo, e o Palocci tinha todas essas três condições, e o assessoramento por um grupo de economistas renomados, experientes, de grande credibilidade. Não é? Então, eu acho que isso pode dar certo de novo. Ontem alguém me perguntou, mas por que não um ministro técnico, como o Bolsonaro fez durante o governo? Porque não está escrito na pedra que o ministro da Fazenda tem que ser um economista. Se você for para a Inglaterra, todos os ministros da Fazenda são membros do parlamento, são políticos. E no Brasil nós temos 2 exemplos de ministros políticos que deram certo. O Fernando Henrique, ninguém pode duvidar disso, ele é o pai último do Plano Real, não é? E foi ele que trouxe de volta a estabilidade e a esperança do Brasil voltar a crescer com observância das regras fiscais, né? Da restrição orçamentária, e o próprio Antônio Palocci, né? Ele saiu por razões que não tinham a ver com a sua gestão do Ministério da Fazenda. Porque, portanto, não há nada de errado de escolher o ministro da Fazenda político. Por outro lado, o Schelp, eu acho que o Lula não vai ceder às pressões que estão vindo de jornalistas, de economistas de banco, de gestores de banco, de gestores de instituições financeiras, para ele indicar imediatamente o ministro da Fazenda, né? Ou de ele emitir já um programa de governo. A experiência com o Lula mostra que ele tem paciência para isso, né? Por exemplo, o Palocci só foi indicado ministro da Fazenda no dia 10 de dezembro de 2002, quando faltavam 3 semanas para o início do novo governo, né? Portanto, me surpreenderá se o Lula indicar um nome que seja hostil às visões do mercado financeiro. Você não pode confrontar o mercado financeiro, que trabalha, em geral, com avaliações de risco, com uma certa racionalidade econômica. Por exemplo, eu não tenho nada contra o Fernando Haddad, é um nome de peso, professor universitário, tem doutorado em economia, conhece história, mas ele é um nome visto como perigoso pelo mercado financeiro, né? Dado o seu passado, as ideias que professou, certo? Eu diria que a escolha do Fernando Haddad, se vier a acontecer, seria uma escolha que vai afetar negativamente as expectativas do mercado, porque o mercado não enxergará nele o compromisso com um programa responsável no campo fiscal, liberal nas regras e capaz de gerar um ambiente de negócios favorável à assunção de riscos, ao investimento e à promoção da prosperidade, com estabilidade econômica. Ex-ministro Mailson da Nóbrega, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Prazer rever vocês. Abraço, prazer.